Fala pessoal, Rian aqui e vamos voltar com a nossa série utilizando o Git na prática, né? O controle de versão na prática. A gente está utilizando aqui o fluxo de desenvolvimento que a gente realizou lá na série do projeto de MLOps e essa é uma continuação dos fundamentos do controle de versão distribuído. Então, importante que você tenha assistido essas duas séries, né? Aqui a gente está trazendo o fluxo de desenvolvimento do projeto para a prática do controle de versão, para dar foco no controle de versão. No vídeo anterior, o que a gente fez? A gente fez um merge da nossa branch develop, né, com algo que a gente tinha desenvolvido, que eram melhorias ali do log, do código, e incorporamos isso na nossa branch main. Fizemos isso lá no GitHub, depois atualizamos no repositório local. Então, a partir de agora, a gente vai dar mais um passo nesse fluxo de desenvolvimento, porque a gente, no projeto, fez mais algumas etapas desse nosso projeto. A partir de agora, eu queria mostrar aqui para vocês. Então, nosso projeto atualmente está dessa maneira. A gente está aqui, ó, na nossa main, tá certo? Então, na nossa main, a gente tem aqui esse estado de coisas, né? Então, aqui está o código do LLM, né? Ele faz a chamada lá, a inteligência artificial. Nós fizemos essa alteração aqui do código, né? E agora que ele incorpora as melhorias da branch develop, ele também tem todo o tratamento ali, né, de variáveis de ambiente, de logging, né, e etc. Todas as coisas que foram desenvolvidas lá na branch develop. A branch develop ainda existe, né, porque afinal de contas essa é uma boa prática quando você quer manter uma linha de desenvolvimento contínua, né? Então, quando você, a depender da estratégia de desenvolvimento, manter uma branch de develop às vezes é positivo, porque você mantém ali aquela branch sendo utilizada para você fazer melhorias, desenvolver novas características. Então, tudo isso você faz a despeito da main, que deve ser uma branch principal estável, né, funcionando em produção. Ela deve representar aquilo que está de mais estável da sua aplicação. Agora, então, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês, que é essa funcionalidade do Source Control aqui do VS Code. O VS Code é uma IDE, ou seja, uma plataforma integrada para o desenvolvimento, e ele oferece a possibilidade de você trabalhar com o controle de versionamento de uma maneira um pouco mais fácil e automatizada, né? Ao longo aqui dos vídeos, eu fui mostrando como ele apresentava, né, algumas notificações para a gente aqui de maneira automática. A gente não explorou, a gente vai ver agora. Quando a gente clica aqui, ele abre esse painel lateral aqui para a gente. Vou dar uma aumentada para a gente poder explorar isso melhor um pouco. Então, aqui em cima, ele vai mostrar qual é o repositório que a gente está mexendo. Ele mostra lá o nome do repositório. Qual é a branch que a gente está atualmente. Ele está mostrando lá que a gente está na main. Aqui a gente tem uma caixa demonstrando as changes, né? Então, se eu fizer qualquer mudança aqui, a princípio ele não percebeu, ele só percebeu aqui no código. Se eu salvar, ele vai passar a integrar ali como uma mudança. Então, se eu der um save aqui, perceba que ele passou a integrar aqui como uma mudança no arquivo, né? Então, eu vou fazer um Ctrl Z aqui só para remover essa alteração. Aqui embaixo, ele apresenta um grafo, ou seja, é o que representa a nossa história, exatamente isso que a gente vem discutindo, né? Então, olha que interessante, né? A gente tem lá o init commit, que é da própria história da branch main. Existe uma ramificação feita aqui, que é a branch develop, tá exatamente nomeada aqui em amarelinho, e ela tem um commit, né? Tá vendo? Ela tem um nó, que foi o develop init commit, foi aquele commit que a gente fez dentro do nó da develop, incorporando ali as melhorias, né? Mas a gente pode lembrar que antes da gente realizar isso, a gente também teve um problema para poder resolver, o que poderia também ser feito numa outra branch, né, um hotfix, por exemplo, mas a gente fez aqui direto na main para simplificar. Então ele passou a integrar um novo commit. Como houve alteração dos dois, eu fiz o merge incorporando as alterações aqui desse commit, que foi o bug solved, com o commit que foi feito na branch develop. Então eu incorporo as duas histórias. Como eu estou na git main aqui, se eu puxar um git log, ele vai me mostrar toda essa história aqui do grafo. É claro que ele mostra aqui de uma maneira um pouco mais detalhada, né, com diversos detalhes. A gente pode descer aqui para ver até o final, que sai dessa tela. A gente poderia também retornar o git log online, que aí ele me retorna esse log de uma maneira um pouco mais resumida, né? Só com o identificador do commit e a mensagem, né? Então, você vê que ele é exatamente a história que está sendo contada lá, só que aqui no terminal. Agora eu quero mostrar um detalhe, né? O merge que nós fizemos, a gente fez o merge da branch develop para branch main, né? Ou seja, da develop para a principal. E esse merge, ele acabou incorporando as melhorias que foram feitas na main, que foi aquela correção do bug, né? Nós alteramos aqui o número de retries para resolver um problema da chamada da API do Hugging Face, e também as melhorias das variáveis de ambiente, de login lá do branch develop. Mas quando a gente entra lá na branch develop, então vamos fazer um checkout para lá.
Perceba que ele vai trocar aqui também de maneira automática, tá? Então agora ele sinaliza aqui qual é a branch que a gente está. E o grafo ele é completamente diferente. Aqui no grafo da branch develop, eu só tenho o init commit, que é o início da história lá da branch main, e o commit que eu fiz dessa branch. Então, essa branch aqui, ela não está atualizada. Tanto é que, se você reparar aqui, ele continua com o número de retries 2. E a gente havia feito uma alteração lá na main para corrigir um bug para o número de retries 3. Então, o que eu quero fazer agora? Eu vou continuar desenvolvendo, preciso desenvolver mais uma característica da nossa aplicação. E a boa prática manda que a gente faça isso numa branch em separado da main. Eu quero fazer isso, então, a partir da branch develop. Só que para eu trabalhar com a branch develop, eu preciso atualizar ela. Então, a branch develop precisa representar o que há de mais atualizado da minha branch main. Porque não vai adiantar eu desenvolver alguma coisa agora e futuramente, quando eu for fazer o merge, a minha branch develop, que seria da onde eu iria começar, está completamente desatualizada. Esse commit aqui, ele está desatualizado em relação à branch main, porque não tem o bug solved, aquele commit que a gente fez para resolver o bug. Então como é que a gente faz isso? A gente vai rodar aqui o git merge main. Então eu vou fazer o merge da main em relação à minha develop. Então é basicamente o que a gente fez lá na plataforma do GitHub, só que agora no sentido inverso. Pronto. Perceba que eu continuo na minha branch develop, o meu grafo alterou e ele ficou basicamente a mesma história do grafo lá da branch main e, como vocês podem perceber aqui no código, ele foi atualizado. Então agora eu estou efetivamente trabalhando com a última versão da minha aplicação. A mesma versão que está sendo aplicada lá no main, que eventualmente está em produção. Então agora eu posso desenvolver, começar a desenvolver a feature que eu quiser ou a característica que eu quiser, corrigir algum bug, a partir da minha branch develop. Então essa é uma característica que eu queria mostrar e a gente vai fazer então agora um próximo passo. Se a gente der um git log aqui de novo, a gente vai ver que o git log da minha branch develop agora é exatamente o git log lá da branch main. Vocês podem ver, é exatamente a mesma coisa, porque ele incorporou a mesma história e atualizou a nossa branch develop. Bom, próximo passo que a gente vai fazer é começar a desenvolver a próxima feature. Lá no nosso projeto, a nossa próxima feature foi incorporar aspectos do Prompt Engineering. Então, eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer uma branch, eu quero trabalhar em cima dessas características, numa outra branch, numa branch específica para isso, que vai ser uma branch temporária. Como que eu posso fazer isso? Eu estou aqui na minha branch develop. Então, eu vou fazer um branching, ou seja, eu vou ramificar a partir da minha develop. Então, eu vou fazer um git checkout, vou passar flag B e vou passar feature. E vou especificar a develop. Então, feito a criação da branch feature derivada da develop. Se eu puxar agora o git branch, eu tenho 3 branches agora. Só que com uma característica. A feature deriva da develop. E a develop passa a estar atualizada com as características da main. Então, qual é o próximo passo para a gente fazer? É a gente incorporar as mudanças, né? O desenvolvimento ele continua. Eu vou passar as mudanças aqui, que são as alterações de Prompt Engineering. Essas alterações são basicamente feitas aqui no nosso código Python. Então, eu vou colocar eles aqui. Vou salvar. Perceba que automaticamente o source control aqui sinalizou para a gente. O que ele sinalizou? Uma alteração em um dos arquivos. E é isso mesmo, né? Quando a gente puxar aqui o git status, ele informa que foi modificado o LLMPy. Então, tá tudo certo. Eu fiz os testes, está tudo funcionando, essa característica está funcionando de maneira positiva, não tem nenhum problema, nenhum bug. Inclusive é possível a gente dar o git... Peraí, deixa eu dar uma limpada aqui. É possível a gente fazer o git diff nesse momento. A gente salvou as alterações dessa nossa nova característica. E se eu puxar o git diff, esse comando é interessante, nós discutimos sobre ele lá nos fundamentos, na série de fundamento, e ele exemplifica aqui pra gente, né, ele mostra pra gente quais são as alterações, né? O código é um pouco complexo, se você olhar uma primeira vez, mas ele até dá uma orientação, né? Você tem uma sinalização aqui do que era, com algumas sequências de menos e mais, demonstrando aquilo que foi incrementado. Então, ele mostra lá, né, load data env, algumas coisas que foram alteradas em termos de posição. Se você for rodando aqui para baixo, você vai rodando o código e ele vai mostrando em cada um dos pontos, mostrando aquilo que foi alterado, aquilo que foi adicionado. É claro que isso também pode ser feito lá no GitHub, mas também é possível fazer isso em linha de comando. Como vocês podem ver aqui, o próprio Git possui essas ferramentas genuinamente. Bom, tá tudo certo. Eu quero fazer então o stage dessas alterações. Então eu vou fazer o que? O git add llm py. Foi a única coisa que a gente modificou, não é isso? Tá feito. Perceba aqui em cima que o arquivo saiu de changes para stage
changes, ou seja, a gente fez aquela indexação, né, das alterações, e consequentemente, se a gente rodar um git status, o que ele fala aqui? Alterações estão prontas para serem comitadas, né? Então já está indexado, está pronto para a gente confirmar. Então vamos fazer isso, a gente vai fazer um git commit e a gente vai chamar de feature init commit. Opa, houve um erro. Bom, tem muito M aqui, né? Tem muito M nesse commit aqui. Pronto, agora sim. Então tá feito o commit. Perceba que aqui na ferramenta do source control ele sumiu, e é exatamente isso que a gente quer mesmo, né? Se a gente puxar de novo git status, ele vai dizer que não há nada para comitar e a nossa área de trabalho está completamente limpa, tá certo? Bom, fez o commit, a gente terminou o trabalho dentro do nosso repositório local, não é isso? Agora a gente precisa mandar isso para o repositório remoto. Então é isso que a gente vai fazer. Olha o detalhe aqui, né? A gente acabou de fazer o commit dessa branch feature. Olha como ele expandiu, né, dentro da nossa branch, né? Ele passou aqui do merge e fez o commit dentro dessa branch que a gente acabou de criar. Então vamos fazer o push lá para o nosso repositório do GitHub. Então git push origin feature chave e tá feito o nosso push. Voltando aqui para o nosso GitHub, ele já nos mostra as duas tags que nós já criamos, 3 branches, e inclusive já mostra aqui pra gente que tem, né, um push que foi feito recentemente e ele faz exatamente a mesma coisa que ele fez quando a gente fez aquele push lá da branch develop, né? Ele sugere que a gente possa comparar e eventualmente criar um pull request com a main. Se a gente abrir aqui, ó, a gente consegue observar lá a main, a develop e a feature, né? A feature sendo derivada da develop para a gente desenvolver uma característica em específico. Se a gente entrar agora aqui na branch feature, a gente vai conseguir observar o código, exatamente a alteração de como ele se encontra agora do último commit nessa branch. Eu quero aproveitar esse cenário aqui para mostrar uma coisa para vocês. O único desenvolvedor, o único colaborador do projeto sou eu que estou trabalhando aqui e estou mostrando o código para vocês. Porém, num cenário de desenvolvimento, normalmente você vai ter muitos colaboradores, às vezes muita gente mesmo, né? Muita gente trabalhando dentro do mesmo código, às vezes na mesma parte. E você ter diversas branches para você poder desenvolver features, resolver bugs, eles ajudam. Mas o próprio Git ele tem algumas ferramentas para eventualmente poder resolver possíveis problemas que podem acontecer quando diversos colaboradores estão contribuindo no mesmo projeto, né? Por isso que esse é um controle de versão distribuído, né? Então conflitos eles podem acontecer. O que a gente vai simular aqui? Eu submeti o nosso código aqui para o repositório central e como ele está disponível aqui para um colaborador, pode acontecer de um colaborador clonar esse repositório, vir aqui, ó, então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar como se edita o código aqui direto no GitHub também, tá certo? Então você vem nessa canetinha, ele te dá a opção de editar o arquivo, a gente vai abrir o edit, ele vai abrir um ambiente de edição de arquivo para você, e aí vamos dizer que um outro colaborador fez o clone desse projeto, e aí ele entendeu que na nossa chamada da API aqui, o delay de 5 não é o suficiente, e ele mudou para 10. Fez os testes dele, viu que está tudo certo e fez um commit. Então a gente vai vir aqui no botão e vai dar um commit. Eu vou fazer o update e vou salvar. Feito. Então, o que aconteceu? A gente tem a branch feature, ela foi submetida a partir do meu repositório local, foi eu que desenvolvi, né? E mandei para o repositório central. Tem outro colaborador trabalhando ao mesmo tempo comigo e ele basicamente não alterou muito o código, mas alterou um elemento ali do nosso código. Então, esse código ele já tem um commit à frente em relação ao que a gente está trabalhando no local. Se a gente voltar para o nosso código aqui, o que acontece? Como o aspecto da chamada da API era um aspecto de discussão no nosso grupo de desenvolvimento, ele, pelo lado dele, fez um delay de 10, mas eu entendi que o 10 não seria suficiente e vou mudar aqui para 15, tá certo? Então eu vou alterar a mesma linha do mesmo código na mesma branch. E a gente está trabalhando, né, simulando ali um trabalho cooperativo, né? Então eu vou salvar essa alteração, eu vou fazer de novo o git add llmpy, eu vou fazer outro commit, então vou dar um update feature, vou chamar esse aqui de API delay e vou confirmar. Pronto. O que aconteceu? Foi feito um commit no repositório central, foi feito um commit no repositório remoto e eu fiz agora um commit no meu repositório local. Então, houve um descompasso entre os dois repositórios, não é isso? Se foi feito um descompasso no meu repositório, e eu puxar um status aqui,
eu não vou conseguir perceber essa alteração de maneira automática. Eu preciso fazer uma atualização. Então, digamos que eu vou continuar trabalhando, né, continuar estabilizando esse código e eu quero fazer uma atualização do meu código. Então, eu vou fazer o quê? A atualização a gente já viu. Para eu atualizar a partir do remoto para o meu local, eu vou fazer um pull. Então, fazendo o git pull org feature, a gente vai ter esse retorno. Perceba, você tem branches divergentes e ele nos dá algumas opções de como resolver esse problema. Então, como existe o conflito, a gente precisa decidir. O Git, ele não vai decidir pela gente, né? Ele faz muita coisa automático e, de fato, ele fez automático. Ele identificou que houve um conflito. Então, é isso que a gente vai ver no próximo vídeo. No próximo vídeo, a gente vai solucionar esse conflito que está acontecendo por conta dessa alteração, né? Desse descompasso que houve entre os repositórios em função dessa colaboração feita ali na mesma parte do código que o Git não conseguiu solucionar automaticamente. Então, para esse vídeo era isso. Se você gostou, peço que curta, compartilha com quem você acha que possa se interessar e a gente se vê no próximo vídeo.